Bom, quando ouvimos falar em direito constitucional, imediatamente devemos nos perguntar: direito constitucional do que exatamente? Né? Vamos colocar essa pergunta aqui na nossa película, né? Direito constitucional do que? Sim, porque é comum ouvirmos falar em direito constitucional para lá, para cá, para cima, para baixo, mas eu creio que ainda existam algumas pessoas que não saibam responder o que de fato o direito constitucional constitui. Pasmo. Né? Tem pessoas que, se você fizer essa pergunta, se não estiver estudando como você está estudando, você vai ver que vai gaguejar diante dessa pergunta. Tá certo? Então, pega aí a Constituição, abre aí o seu vade-mecum, abre aí a sua Constituição Física, e se não tiver Constituição Física, por favor, abre aí a CF/88 lá no Planalto, no site do Planalto. Né? Abriu? Tá. Agora, pensa comigo aqui num detalhe. Se a gente levar em consideração que o direito, basicamente falando, estou falando um conceito muito simplista, tá? Significa um conjunto de regras escritas. E que a Constituição que você acabou de abrir aí se refere à República Federativa do Brasil, né? Pois é, está escrito aí, Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, podemos concluir que o direito constitucional é a disciplina que versa sobre a Constituição do nosso país. Brasil, isso é lógico. Né? Em outras palavras, o direito constitucional acaba sendo a disciplina que versa sobre as regras escritas, sobre como está constituído, sobre como está organizado o Estado chamado Brasil, mas tecnicamente falando, República Federativa do Brasil. Né? E daí, aliás, antes de eu chegar a falar sobre isso, é importante que a gente coloque aqui que o direito constitucional de fato versa, né, do que ele se interessa, é justamente o Estado. Vou até em caixa alta, tá? Estado. Opa, então, o que o direito constitucional se revela, né, o que o direito constitucional se preocupa é a respeito da constituição desse Estado, da organização desse Estado. Interessante isso, né? Então, está aí a resposta, né, para o que, de fato, o direito constitucional constitui. É o Estado. Tá certo? Enfim, é óbvio que vão surgir alguns questionamentos. Dentre estes, né, caso você não esteja a se fazer determinado questionamento, eu vou fazer para você se iluminar a respeito da disciplina. Né? Vamos supor que você esteja pensando aí, né, que para um Estado surgir, né, vamos colocar assim, né? Ô Ronaldo, para que o Estado venha a surgir, então antes é necessário que existam regras? E essas regras estejam escritas? Vamos responder com calma. Aliás, vamos colocar esse outro questionamento logo de cara aqui. Né? Um Estado depende, para surgir, né? Depende de regras. Vou botar aqui embaixo. Regras. E botar bem em caixa alta. E escritas. Ou seja, que essas regras estejam escritas para que esse Estado possa surgir. É uma pergunta também, né? Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui um ponto de interrogação. Para que a gente possa responder a esse questionamento, a gente tem que raciocinar a respeito de duas correntes. De um lado, nós temos a jus naturalista e de outro, a gente tem a jus positivista. Tá legal? Todas as duas versam a respeito do Estado, do surgimento do Estado. Tá legal? Corrente justnaturalista, ela versa sobre um outro expoente, um outro raciocínio a respeito do que seja Estado, obviamente, e diversamente do que o juspositivismo vem falando. Ronaldo, eu não sei o que é, não estou entendendo o que é justnaturalista e juspositivista. Pensa comigo. Jus, direito, naturalista, então direito natural. Diversamente do jus positivista, ou seja, jus positivista, ou seja, o direito positivado escrito, vigente.
Olha aí que legal. Né? Mas para aí o raciocínio? Não, não. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Né? Para você, que basicamente está querendo aprender de uma forma lógica. Para o justnaturalista, ou para a corrente justnaturalista, o estado, ou melhor, o estado das coisas surgiu a partir de regras explicativas e impositivas de natureza metafísica. Puxa vida, Ronaldo, natureza metafísica? É. As regras explicativas e impositivas de ordem divina, né, que eram propagadas por homens dominantes de um determinado povo. Ou seja, tudo, de acordo com esse raciocínio naturalista aqui, tudo o que existe ou o que existia era a obra divina, ou seja, foi Deus quem criou. Então, né, de acordo com as palavras, né, lançadas por eles, façamos conforme os enviados de Deus na terra, os papas, os reis, para que tudo fique em paz. E tudo, né, o que acontecer de bom ou ruim a uma pessoa, foi porque Deus assim quis. É óbvio que nessa época, de acordo com esse fundamento justnaturalista, os direitos mais básicos de coexistência humana, os direitos chamados naturais, eram constantemente violados. Né? E o pior, com a chancela do soberano, com a chancela da igreja, com o mando, os mandamentos da igreja. Volta e meia bastava alguém refutar uma bula papal ou se contrariar a ordem de um soberano, de um rei divino, representante de Deus na terra, assim como eles se nomeavam, para ir para a fogueira, para ir enforcado, para ser esquartejado, né? Pois bem. Então, isso aqui, o justnaturalismo, ele tem uma concepção, obviamente, de que o direito, ele nasce de uma obra divina. Ah, Ronaldo, mas eu já ouvi falar que os direitos fundamentais, eles são independentes de alguma obra de lei. Eles nasceram com a própria pessoa e independem da construção de uma Constituição. Eles são datados anteriormente à Constituição. Tá certo, tá certo. Tá perfeitamente correto isso. Esse é o pensamento naturalista. Mas você não pode esquecer de um detalhe. Você não pode esquecer que esses direitos aqui só existem porque alguém que se intitulou representante de Deus ou dos deuses na Terra disseram que existia. Olha aí o detalhe. E a partir do momento que esses representantes da Terra, esses representantes de Deus na Terra disseram que o direito era natural, então, se foram eles mesmos que disseram, então eles mesmos passaram a abusar desses direitos fundamentais, desses direitos naturais. Está entendendo? Pois é. E aí veio o iluminismo, veio Augusto Comte, não se preocupa não que eu vou avançar, eu vou aprofundar nesse assunto quando eu estiver falando em constitucionalismo, mas é muito bom eu já estar alfinetando algumas coisas sobre esse assunto. Né? Veio o iluminismo, vieram os pensamentos, né? A evolução do pensamento racional, e aí com Augusto Comte veio o positivismo filosófico, o método, a refutação daquilo que dogmaticamente a igreja, daquilo que dogmaticamente os reis viviam a versar. Eles começaram a ser refutados, questionados, como eles não conseguiam sustentar aquelas, digamos assim, aquelas pronúncias, né? aquelas frases prontas. Então aquilo tudo foi caindo por terra e aí foi dando lugar ao pensamento crítico. Né? A metafísica foi acabando por terra, caiu por terra. E, obviamente, desse pensamento metodológico de Augusto Comte, veio o positivismo jurídico, o alemão. Né? Ou seja,
Começou na França essa revolução e acabou também concomitantemente, quase concomitantemente, a trazer o positivismo jurídico. Não confunda, por favor, positivismo filosófico com positivismo jurídico. Tá legal? Uma coisa acabou decorrendo da outra. Ou melhor, uma coisa acabou se encontrando com a outra. Podemos também dizer assim. Mas é obviamente falando que o Estado não surgiu desse pensamento crítico metodológico de Augusto Comte. Muito embora a nossa bandeira seja a ordem e progresso decorrente desse pensamento de Augusto Comte, ou seja, ordem e progresso nada mais é do que método. O requestionamento daquilo que dogmaticamente na corrente justnaturalista vivia sendo imperativizado. Ah, ok, perfeito. Mas daí, desse método, veio então, ou houve o encontro, perfeito encaixe do juspositivismo, ou seja, do positivismo jurídico. Perfeito? Tá. Então, para a corrente juspositivista, a constituição de um Estado só existe por meio de regras escritas, tá? E que essas regras escritas sejam elaboradas por uma sociedade organizada e que, obviamente, possa beneficiar a todos indistintamente. Olha, pelo menos esse sempre foi o pensamento desejado, sempre foi o desejo declarado. Tá certo? O interessante é que a gente deve observar que a partir do momento que o que existe uma Constituição escrita, é que vamos conseguir entender o Estado como um termo polissêmico, ou seja, vários sentidos. Então, esse Estado que a gente está vendo aqui é um Estado que, depois do juspositivismo, depois que foi estabelecido esse positivismo jurídico aqui, né, esse Estado vai ganhar outros sentidos. Ele vai ganhar outras nomenclaturas. Um Estado, né, e dentro desse Estado, outros Estados. Como é que é, Ronaldo? Não estou entendendo. Vamos lá. Esse Estado aqui, após o pensamento juspositivista ou positivista jurídico ter se consolidado, né, houve a criação, né, de acordo com esse positivismo jurídico, houve a evidência do Estado que tal qual conhecemos hoje. Né? Um Estado polissêmico. Se cair isso na sua prova, você vai lembrar logo do Ronaldo aqui falando. Polissêmico, vários sentidos. Por favor, tá certo? Então, depois que o juspositivismo ele imperou, marcou, né, existência, se consolidou, então nós podemos falar num Estado polissêmico. Antes disso, nada. Antes disso, só existia um estado das coisas com base no que o justnaturalismo dizia que existia, ponto final, e todo mundo seguia o que os representantes de Deus na Terra falavam, ponto final. E quem discordasse ia para a fogueira. Já era. Baubau. Só reprisando aqui que, com o tempo foi passando, o iluminismo, né, se propagou, o senso crítico veio de tal forma que começou a contestar aqueles dogmas que a igreja e que os reis divinos viviam a versar. Como a coisa não conseguia sustentar, foi caindo por terra e o senso crítico cada vez mais evoluindo a ponto de o positivismo filosófico de Comte, de Augusto Comte, prosperar e encontrar com o juspositivismo. Né? Ou seja, arrojar o juspositivismo. E a partir do momento que existiu uma Constituição escrita, aí sim nós podemos falar no Estado polissêmico. Estado polissêmico, vários sentidos. Vamos raciocinar aqui, Quer ver uma coisa? Abre aí a Constituição. Abre aí a Constituição que você está aí do lado, né? E dá uma olhada no preâmbulo. Dá uma olhada no preâmbulo da Constituição. Vai, abre. Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. O que diz? O que diz aí? Diz o seguinte. Eu já vou te adiantar. Né? Vou ler junto contigo. Né? Você lê aqui e eu repito aqui.
nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, ou ANC, como a gente costuma dizer, né, na sigla, né, para instituir um Estado democrático de direito. Opa, para tudo. É polissêmico, porque a gente logo de cara não tem só o Estado que a gente conhece, né, que a gente tanto conhece como país, mas a gente também tem o Estado enquanto regime político. Olha lá, Estado democrático. Olha que legal. Então, Ronaldo, quer dizer que a partir do momento que se consolidou o juspositivismo e surgiu a Constituição escrita, então se estabeleceu também um Estado democrático? Sim, democrático ou democracia, do grego, né, poder do povo. Né? Poder do povo, ou governo do povo, como alguns costumam dizer. Né? Na etimologia original, claro, é poder do povo, ou poder para o povo. Alguns gostam de sofisticar dizendo que é governo para o povo ou governo do povo, que vale. Né? Mas fato é que demo é o povo, cracia é poder ou governo, que vale. Tá certo? Então, instituiu-se um Estado para o povo depois de tantos abusos ocorridos no âmbito do justnaturalismo. Não que depois disso não tenham ocorrido tantos abusos. Né? Você vê aí a Segunda Guerra Mundial, você vê aí o nazismo, que atrocidade fez. Né? Enfim, os abusos continuaram, mas não tão veementes quanto nessa época do justnaturalismo. Entendeu, né? Entendeu. E aí você raciocina comigo. Temos essa primeira forma de Estado aqui, dentro de um grande Estado chamado República Federativa do Brasil, país, assim como temos o Estado enquanto unidade federativa. Estado enquanto unidade federativa vai aí no artigo 1º da Constituição Federal. Lê aí, o que está escrito aí? O que está escrito? Você vai ver aí, a República Federativa do Brasil, a RFB, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal. Opa, tem a palavra Estado aí? Tem a palavra Estado. Então grifa aí na sua Constituição, escreve aí mesmo. Olha lá, Estado. Então nós temos também um Estado federal. Eu estou tomando como base a nossa Constituição para ficar mais fácil o estudo. Tá? É óbvio que nós vamos aprofundar isso muito ao longo das nossas aulas. Mas eu estou logo dando uma alfinetada no tema eu tomando por base a nossa Constituição Federal. Né? Então deixa eu colocar aqui. Constituição, Estado Federal. A gente está numa federação. Então, o Estado enquanto unidade federativa, é isso, Ronaldo? Exatamente. Você tem o Estado democrático, você tem o Estado federal, ou o Estado enquanto unidade federativa. Se você quiser escrever até isso aí, até melhor, vou até substituir aqui. Ó. Estado enquanto unidade federativa, para ficar legalzinho aí no seu caderno. E, obviamente, como eu já havia mencionado no início, nós vamos ter o Estado enquanto país. Estado enquanto país, exatamente. Né? Já que a gente está falando de República Federativa do Brasil, aproveita e dá uma olhada lá no artigo 4º, inciso 5 da Constituição Federal. Dá uma olhadinha lá. Aí você vai ver lá, a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí cai logo para o inciso 5. Igualdade entre os Estados. Obviamente que ele não está falando, se a relação é internacional, é óbvio que ele não está falando de Estado, Sergipe, como eu falei aqui na unidade federativa. Né? Unidade federativa é Sergipe, São Paulo, DF, vamos colocar dessa forma, né? Embora não seja Estado, DF ele seja um ente misto de grau sui generis ou de grau misto, que o vale, isso na frente a gente vai falar, tá? Mas o Estado que está sendo falado lá no artigo 4º, inciso 5, é o Estado enquanto país.
Então, se cair na sua prova, não fique nervoso, não fique apreensivo. Estado, bota assim, país, Estado, país, né? Somente por essa interpretação que a gente fez, por essa mínima interpretação que a gente fez, a gente pode saber que essa polissemia, né, de Estado ou polissemia estatal decorre exatamente desse juspositivismo. Juspositivismo este que fez evidenciar uma Constituição escrita. Então a gente pode dizer que a partir do momento que existe uma Constituição escrita, repito, decorrente desse ideário do juspositivismo, é que a gente pode ter a figura do Estado tal qual a gente conhece hoje. Antes disso, antes dessa consolidação juspositivista, desse positivismo jurídico e, obviamente, e consequentemente, melhor dizendo, da Constituição escrita, 1787, como a maioria da doutrina vem colocando, que foi a primeira Constituição norte-americana, né? Antes disso não existia. Antes disso não existia o Estado que a gente conhece hoje. Tá certo? Então, é mais uma reflexão para que vocês consigam, mais lá na frente, para que você consiga, de uma forma mais apurada, de uma forma mais racional, entender os outros assuntos. Tá certo? Bom, assim, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que dentro do nosso Estado chamado Brasil, existem regras, claro, escritas sobre outros estados. Regras estas que estão dentro da Constituição, dentro da nossa Constituição brasileira, dentro da Constituição da República Federativa do Brasil, e que são estudadas pela disciplina chamada Direito Constitucional. Bacaninha? Ficou fácil, né? Ficou fácil entender isso. O que a gente vai fazer agora? Vamos seguir o passo a passo. Terminou de assistir essa aula? Ficou alguma dúvida? Me chama no WhatsApp, no plantão de dúvidas. Né? Se não ficou nenhuma dúvida, cai para o Resumex. Se pintar dúvida durante o Resumex, me chama também no plantão de dúvidas. Terminou de resolver o Resumex? Se você quiser entrar para a fase de debate, envie as suas respostas. E é aí é nesse momento que eu vou te ajudar a consolidar o conhecimento, vou te ensinar como as bancas vêm cobrando isso aí, de uma forma muito inicial, mas também muito perigosa. Tá bom? Fica com Deus, até a nossa próxima aula. Fui!